Agora vamos entender a diferença entre dois conceitos, que é o ponto material e o ponto extenso, tá? E aí, são dois conceitos bem simples. E para a gente entender, eu vou pegar um exemplo que é o seguinte: imagina que tem um barquinho, não sei desenhar barco, mas imagina que tem um barco, ele está saindo do Brasil e ele está indo até a Itália, certo? Então vamos imaginar a situação, que tem um navio fazendo uma viagem do Brasil, lá do Rio de Janeiro, por exemplo, e está indo até a Itália. Nesse caso que a gente está analisando, como as dimensões do navio, ou seja, o comprimento, a largura e até a altura dele, elas são muito pequenas quando a gente está comparando com a distância que ele vai percorrer, né, aqui no caso entre o Rio de Janeiro, ou então entre no caso aqui qualquer ponto do Brasil até a Itália, a gente pode desprezar a dimensão dele, porque não vai fazer diferença. Por exemplo, o tempo que ele vai gastar para chegar na Itália, saindo do Brasil, se ele tiver 10 metros a mais, 10 metros a menos, não vai fazer muita diferença isso no tempo, porque o tempo vai ser questão de dias, tá? Então, ali uma questão de segundos não vai fazer diferença. Então, nesse caso, a gente vai dizer que para essa situação, o navio, ele é o quê? Ele é um ponto material. Por quê? A gente pode representar ele sem dimensão. A gente, quando for fazer uma situação, sei lá, se fosse em linha reta, desenhar em linha reta, o navio poderia ser representado por uma bolinha sem dimensão. Nem seria uma bolinha, né? Porque bolinha tem dimensão. E a gente pode representar ele por um ponto, e a gente vai chamar ele, então, de ponto material, ou então a gente pode falar que ele vai ser considerado como se fosse uma partícula, ou então um móvel, que a dimensão dele não vai importar para a gente, tá? E aí, então, o ponto material é todo o corpo cujas dimensões elas não vão interferir no estudo de um determinado fenômeno. Só que aí, então o navio sempre vai ser um ponto material? Não. Porque a gente depende da situação. Por exemplo, imagina agora que a gente tem o mesmo navio. Aqui vou até botar o mesmo navio, o mesmo tamanho para não falar que está diferente. E agora esse navio, ele está querendo entrar aqui num cais. É onde os navios ficam parados lá, né? Nesse caso, que ele está querendo entrar aqui lá no porto e tal, a dimensão dele vai fazer diferença? Vai fazer diferença, porque se ele errar 1 metro, ele pode acabar batendo lá no porto, né? Então, nesse caso, o tamanho dele não é desprezível. E aí, então, nessa situação, a gente não pode desprezar as dimensões do navio. Vai importar se ele tem 10 metros, se ele tem 80, se a altura dele é 10, ou até se fosse, por exemplo, um navio passando debaixo de um túnel, de uma ponte. A altura dele vai fazer diferença na situação, tá? E aí, nesse caso, a gente vai falar que o navio, ele vai ser o quê? Ele é um corpo extenso. Então, ele deixa de ser agora um ponto material, ele passa a ser um corpo extenso. Por quê? Porque no caso do corpo extenso, a dimensão ela vai importar na nossa situação, nosso aqui, no que está acontecendo mesmo, que a gente chama de situação, né? A dimensão ela importa nessa situação. Então, ela é o quê? Se ela importa, ela não é desprezível. A gente não pode representar ele por um ponto. E aí a gente vai ver que vão ter questões aqui na parte da física que a gente, por exemplo, se for analisar um carro ultrapassando um caminhão, a dimensão do carro vai importar. Mas se eu quero só saber quanto que um carro demora para sair de uma cidade A e chegar na cidade B, a dimensão a gente pode considerar que ele é uma bolinha, que não vai fazer diferença. E aí tem que ficar muito atento no enunciado das questões, que se o enunciado da questão ele te falar o tamanho de um carro, o tamanho do barco, provavelmente, ou de um caminhão, o tamanho de um trem, provavelmente vai fazer diferença na hora de resolver a questão, tá beleza?